Desde fevereiro a gente tem olhado para essa oportunidade de estudar livro de Atos, ali na sua primeira parte, sobre esse ajuntamento que se tornou a primeira igreja, a igreja chamada primitiva naqueles dias, e tanta coisa boa que a gente pode aproveitar em observar essa igreja. Uma igreja fiel, uma igreja piedosa, uma igreja vivendo em grande escala o poder de Deus, mas nem por isso deixando de enfrentar os desafios que se dão quando, enfim, uma igreja composta por homens vai acontecendo. Então isso foi uma realidade para aquela igreja e é por isso que ela é um exemplo para nós, uma referência para a gente que está aqui nesse nosso tempo praticando, exercendo a igreja do Senhor Jesus também. Hoje nós vamos encerrar esse assunto, dentro desses capítulos que nós observamos, nesses 2 meses. A gente vai encerrar aí até aquela parte em que o capítulo 7 vai nos deixar aí hoje. Essa parte ligada àquilo que a igreja experimentou a partir, centradamente, em Jerusalém. O livro de Atos, ele vai desenrolar, ele vai prosseguir. Muitas coisas vão acontecer, conforme podem ser observadas no próprio livro, mas são realidades que vão se estender a dimensões outras, para além de Jerusalém. O que a gente vai ver até aqui hoje tem a ver com aquilo que aconteceu em ligação ao que estava ali, de fato, acontecendo em Jerusalém. Ainda que com pessoas de contextos de fora, como foi o caso da mensagem da semana passada, como a de hoje também, aqui a gente ainda está observando esse trecho do livro que explora aí essa dimensão da igreja instalada e que está acontecendo em Jerusalém. E hoje o nosso assunto da noite aí, que nós vamos observar é esse, lidando com oposições. Oposição é uma palavra forte, mas na verdade ela é uma realidade de quando se há divergências e as divergências se ampliam, elas crescem. É uma realidade inegável. E como nós haveremos de ver, igreja, o contexto de igreja é um ambiente onde isso acontece. E certamente a igreja de Atos experimentou isso, igrejas a partir daquele tempo têm experimentado isso e a gente precisa aprender a lidar bem com isso também a partir da referência da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia ou celular aí no livro de Atos, no capítulo 6, nós vamos iniciar aí o trecho que nós vamos explorar nessa noite. Semana passada nós começamos a ver capítulo 6, a gente explorou 7 versículos que trouxeram ali o que a gente cobriu naquela noite. E a partir da continuação do capítulo 6, no versículo 8, até o 7 por inteiro, ele vai retratar um episódio envolvendo personagem do livro de Atos chamado Estevão. E é sobre esse episódio que nós vamos explorar e ler hoje. Nós não vamos ler todo o trecho porque ele é bem extenso e, enfim, a gente vai ter enfoques aí no capítulo 6 e no capítulo 7. Naturalmente, o que nós vamos cobrir passa por todo esse conteúdo, mas esses trechos nos ajudarão a contextualizar aqui aquilo que a gente vai ler e aproveitar nessa noite. Então acompanhe comigo, lerei aqui na Nova Versão Internacional, Atos capítulo 6, lerei do versículo 8 até o dia 15, até o versículo 15, dia 15. 15 não, né? De onde apareceu esse dia aqui, meus irmãos? Alguém me explica, por favor? Cabeça já, né? Vamos lá. Do versículo 8 ao versículo 15, que vai nos dizer assim, a prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Então eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, no caso o templo, e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olhando um pouco à frente, capítulo 7, nós vamos ler aí do versículo 54 até o seu final, no 60. 7, de 54 a 60. Vai dizer assim: ouvindo isso que esse fato de Estevão ter sido levado ao sinédrio, ter sido ali dito sobre ele as falsas, ditos ali acusações e a defesa dele, Estevão, ele se defende de uma forma bem forte, bem intensa ali. Ouvindo toda essa defesa de Estevão, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, à direita de Deus. Tendo visto tudo isso, ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, diante do assunto proposto para hoje. Esse é um tempo do Senhor conosco, a Tua Igreja. E por favor, dirija a minha vida, abençoe cada coração, na direção do Espírito, leve-nos a compreender no nível pessoal e profundo toda a edificação que o Senhor tem em vista para nós essa noite. Prepare o nosso ser, o nosso estar aqui, o nosso foco, a nossa atenção para esse aproveitamento, porque em meio ao se encontrar com o Senhor e ao culto que é prestado ao Senhor, o Senhor, como um Pai amoroso, quer nos ensinar. Então ensina-nos, Pai, porque nós estamos aqui para meditar e refletir na Tua Palavra, as Escrituras Sagradas. É assim que nós oramos e te pedimos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o trecho que nós lemos. O trecho ele é acompanhado de grande outra parte que está entre essas partes que nós lemos, mas todo o episódio que nós vamos olhar nessa noite, pensando sobre o lidar com oposições, observando isso que aconteceu com esse nosso personagem da noite, o Estevão. O que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de Estevão, tá? Nós vamos ver que Estevão, ele é um daqueles 7 que nós estudamos e analisamos na semana passada. Ele foi um daqueles que foram eleitos para serem de auxílio às viúvas de fala helênica, não é? De fala grega, que haviam ali no seio da igreja. E Estevão, ele não só foi um dos escolhidos, como ele foi o primeiro mencionado. Então é meio que assim, a gente deve se lembrar, semana passada nós vimos que eles não escolheram quaisquer homens ali para aquela função, mas eles escolheram bons homens, homens com critérios. E diante desses 7 bons nomes que eles pensaram para escolher, Estevão foi o primeiro. Então Estevão, logo de cara, ele não é qualquer pessoa. Quando eles pensaram em critérios para escolherem alguém, pensaram em critérios muito de grande valor. Estevão foi a primeira lembrança. Então isso já nos vai mostrar que Estevão era uma pessoa realmente destacada ali no contexto ali daquela comunidade.
E ele também é alguém ao qual o texto, tanto que nós lemos na semana passada, quanto o que nós lemos hoje, ele traz adjetivos para Estevão, e bons adjetivos, não é coisa ruim, mas muito pelo contrário. Fala-se coisas muito boas a respeito dele. Fala-se que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, por exemplo. Olha que coisa boa. Fala que ele era cheio da graça e do poder de Deus. Coisa boa. Fala-se que ele realizava grandes sinais, maravilhas e prodígios. Olha que coisa boa. Ele não era qualquer irmão na comunidade. Ele era alguém que estava realmente vivendo tudo aquilo que estava acontecendo ali no seu nível mais profundo. E Estevão, ele não somente estava vivendo tudo isso que esses adjetivos estão mencionando, como ele era um pregador no seio da comunidade. Tanto é que é justamente por causa da sua pregação e da sua mensagem que vai se desenrolar o que aconteceu aqui, que nós vamos observar nessa noite. Então, ele estava envolvido em sinais, prodígios e maravilhas, e ele era um exímio pregador ali daquela comunidade. E algo que me chama a atenção aqui, particularmente observando tudo isso, é de já perceber o quanto essa igreja aqui ela era poderosa e abençoada. E a gente vai notar que Estevão, ele não era um dos 11 discípulos que caminharam com Jesus. Não foi. Ele não foi também o 12º que foi escolhido lá no capítulo 1 em substituição a Judas. Foi Matias. Então ele não era um dos 12 líderes da comunidade. Mas mesmo não sendo um dos 12 líderes da comunidade, ele era alguém de tanta expressão e coisa boa e poderosa acontecendo por meio da vida dele, em meio à comunidade. Você consegue prestar atenção e observar esse grande detalhe? O quanto os discípulos dessa primeira igreja, eles levaram muito a sério essa questão de vão e façam discípulos. Não é discípulo meia boca, eles foram fazer bons discípulos. Porque nós estamos falando de um Estevão aqui que já estava no gabarito dos apóstolos. Esse homem aqui, ele não é precedido, ele não é anunciado, ele não é comentado nos evangelhos, mas ele é um tremendo servo de Deus na conjuntura daquela comunidade. Nesses primeiros dias aqui, ele cresceu, ele era alguém ali, certamente que ele transitava em meio à realidade ali de todo aquele momento, mas ele não foi alguém que a Bíblia nos menciona como contato direto com Jesus. Mas o nosso olhar dessa noite vai nos mostrar que ele se tornou um exímio discípulo de Jesus. Então vocês conseguem perceber como os apóstolos foram felizes em cumprirem obedientemente a missão de Jesus? De pegarem e fazer assim, nós vamos fazer novos homens, não só iguais a nós, mas iguais tão quanto o nosso Mestre e Senhor Jesus. Isso é o papel da igreja, isso está acontecendo nessa igreja. Que coisa boa! Estevão, ele é um exemplo disso muito real. E o texto também vai nos falar sobre opositores. Quem são esses opositores aí que nós olhamos e que fazem parte dessa situação? Eles eram membros da chamada Sinagoga dos Libertos. O que acontecia naquele tempo, meus irmãos? Já de um longo tempo, de um período que a Bíblia não cobre, chamado período interbíblico, período que aconteceu ali mais ou menos em 400 a.C. até o ano 0, vamos dizer assim, porque o evangelho ele começa a partir, não é, do mencionado, referido à ocasião do nascimento de Jesus. Os judeus, eles se insurgiram muito. Eles queriam voltar a ter a autonomia de uma nação como eles tiveram na época de Davi, de Salomão, daqueles reis. Só que eles nunca conseguiram essa autonomia. Mas eles sempre lutaram por isso, e por terem lutado tanto por isso, eles foram um povo muito castigado. Então, por exemplo, 100 anos antes de Cristo, havia, por exemplo, um imperador chamado Pompeu, que ele prendeu muitos judeus, porque haviam muitas insurreições, muitas tentativas, muita expectativa, haviam grandes grupos de judeus que pleiteavam a libertação do povo judeu, eles desejavam muito por isso. Mas ao longo do tempo, vamos dizer assim, que algumas anistias aconteciam e esses homens eles eram libertos. Mas como eles haviam sido presos, como muitos deles haviam sido deportados, eles estavam em outras localidades e se formavam a partir da libertação desses homens, desses prisioneiros de Roma. Eles, uma vez libertos, eles formavam ali novos grupos, novas colônias, e que
poderiam, então, naquele tempo, serem entendidos e chamados como esses libertos, judeus libertos, porque estiveram presos, estiveram perseguidos anteriormente em outras situações, não é? E esses membros dessa sinagogas dos libertos aqui, o texto vai nos mencionar sobre Cirene e Alexandria. Alexandria, uma cidade egípcia, e Cirene, uma região, uma cidade ali do norte da África. Então, ou seja, eram lugares distantes ali da onde propriamente Jerusalém estava. Quando menciona também Cilícia, está falando ali da costa sul da Ásia Menor, ou até a região da Ásia. Então eram homens que estiveram em outros lugares, mas agora estavam ali nos arredores, estavam junto ao povo de Jerusalém, vivendo tudo isso, esse momento com a igreja, e estavam ali vivendo igreja junto a tudo isso que está acontecendo. Eles eram judeus, eles estavam vendo surgir essa igreja, e a própria situação que nós vimos na semana passada, ali das viúvas gregas, de fala grega, judias de fala grega, nós vemos essa realidade desses homens que estavam por ali e que também faziam parte, tinham parte nessa comunidade. Então são desses homens que nós estamos falando e observando, no caso, aqueles que vão viver essa situação de se colocarem como opositores. E o que tem a ver com essa oposição? O que está aqui em vista? Note que eles não fazem oposição a Estevão por causa dos sinais, por causa dos prodígios, por causa das maravilhas. Mas o que está em questão aqui é a mensagem, a pregação de Estevão. Segundo as acusações que a gente vai ver, que são mencionadas nos versículos 11 e 15, segundo estes homens, Estevão estava falando contra o lugar santo, no caso o templo, e contra a lei de Moisés, tá? É isso que eles alegaram, e eles até levantaram testemunhas para depor sobre isso aqui. O que nós precisamos entender que está acontecendo aqui, meus irmãos? Havia naquele tempo todo esse grande momento da igreja acontecendo, isso era algo muito bom, muito poderoso, mas nem todo mundo estava pronto para viver isso aqui. Estava pronto para viver isso aqui quem teve os seus olhos, os seus ouvidos abertos para perceber o que estava acontecendo, acerca do que Jesus deixou para acontecer ali por meio dos apóstolos. Quem entrou para experimentar tudo isso, viu tudo isso acontecer, se encantou, foi altamente impactado por isso. Mas haviam muitos homens naquelas redondezas que não estavam prontos para aquilo. Eles estavam achando que tudo aquilo ainda era resquício do que Jesus começou, e para eles eles não viam Jesus como o Salvador, como o Messias, Filho de Deus que veio. Eles viam Jesus como aquele meio que, vamos dizer assim, tumultuador. Então é isso que aconteceu, e aqueles homens, ao verem essa igreja, eles meio que, sabe gente que às vezes meio que fica assim, vamos procurar, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o que está se desenrolando aqui, vamos prestar atenção, porque alguma coisa está errada, alguma coisa nessa história toda a conta não fecha e nós vamos pegar, nós estamos de olho nisso aqui. Homens que estavam de olho acerca de tudo que estava acontecendo nessa comunidade. Isso aqui não era novidade, porque Jesus o tempo todo vivia isso no seu ministério. Homens que estavam por perto, filmando, atentos, ligados em cada palavra de Jesus, querendo pegar ali um ponto que a história não se justificasse para eles e que desse material para que eles se insurgissem, no caso ali contra Jesus, depois aqui contra essa realidade da igreja. É isso que aconteceu naquele tempo. Então haviam desses homens que estavam tão ligados à tradição judaica, que quando surge vindo Jesus, que faz o seu ministério e deixa isso para os apóstolos continuarem, eles não estão prontos para receberem. Eles estão tão apegados à lei de Moisés, às tradições, e no caso não é nem só a lei de Moisés, porque na verdade a gente tem a lei de Moisés, a gente tem as tradições que foram se somando ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, adicionando-se, sendo adicionadas à lei de Moisés, deixando isso um grande compêndio de coisas que se seguiam, que se praticavam, mas o próprio Jesus se posicionava com relação a essas coisas, porque muitas delas eram tradições de homens, não eram coisas propriamente que nem Moisés tinha deixado a elas. E o próprio Jesus, a gente vai ver que no tempo de Jesus, ele, por exemplo, ele defendeu, ele advogou o templo.
contra os cambistas, contra os mercadores do templo. A gente vai ver, o Evangelho nos mostra isso. Só que era chegado a partir de Jesus o tempo em que a adoração, Jesus disse isso para a mulher samaritana, a adoração ela não estaria mais ligada a uma contextualização geográfica, se devia ser adorado em Jerusalém ou lá no monte onde ela se encontrou com Jesus e era a referência geográfica dela, mas a partir da obra de Cristo a adoração ela é em espírito e em verdade a todo aquele que se conecta e liga a Deus. É essa a mensagem que a partir de Jesus vem se instaurar. Só que esses homens não estavam prontos para isso. E o que a gente percebe aqui é que muito provavelmente, segundo aqui as acusações que são feitas em direção a Estevão, de alguma forma, na fala, nas mensagens, no pregar de Estevão, ele deve ter passado certamente por esses assuntos, de forma que se usou isso para se forjar falsos testemunhos contra Estevão. Percebe que quando o evangelista, não Lucas, escritor de Atos, quando ele fala acerca de falsas testemunhas, isso não quer dizer que de tudo o assunto era mentiroso, mas era simplesmente distorção da verdade. Quando você tem uma verdade que ela não é claramente abordada e defendida, ela é distorcida, isso já se torna um caminho, sim, de uma coisa falsa, de uma coisa não verdadeira. Esses homens distorceram coisas que certamente Estevão cobriu falando e que tinham a ver com o que Jesus tinha dito. Porque Jesus combatia a tradição, sim, dos judeus que estavam tão apegados a ela, a ponto de não receberem um novo da parte de Deus na pessoa dele, o Messias, enviado por Deus. Jesus também, a partir dele, ele vem trazer essa nova realidade de se viver e de se estar com o Pai, de uma linha direta por meio daquilo que ele fez, e não ser algo puramente da religião, daquela prática religiosa ligada ao templo. É certo que Estevão tenha dito acerca dessas coisas, mas a disputa certamente surgiu porque a fala de Estevão, o comentário de Estevão, o que ele se deu a falar, não vinha nas expectativas daquilo que aqueles homens esperavam e desejavam. E é a partir daí que a gente vai ver, então, que essa situação, ela se desenrola. Porque Estevão, ele se posicionou tal como Jesus. Estevão, ele de fato personificou na sua mensagem coisas que tinham a ver com o que ele recebeu de Jesus. Estevão, ele não veio como alguém que trouxe coisa nova da parte dele, ele não estava ensinando coisas que da cabeça dele, do que ele criou, mas ele de fato estava defendendo verdades que todo esse novo momento de igreja representava daquilo que Jesus deixou. Mas aqueles homens não estavam prontos para receber e lidar com tudo isso, isso é fato. É por isso que nós vemos essa evolução daquilo que tudo isso vai acontecendo. E como desfecho dessa situação, Estevão é levado ao sinédrio. Essas falsas testemunhas, elas vêm no sentido de distorcer a verdade. Estevão, ele se posiciona, e aí a gente vê que Estevão, ele vai fazer aquilo que a gente já tem visto nesses meses de fevereiro e de março. Estevão, ele não perde a oportunidade. Ele usa desse momento diante do sinédrio para pregar. Ele vai pregar e falar coisas das quais ele tinha a dizer. Ele vai se pronunciar a respeito daquilo que foi dito sobre o que ele estava dizendo. Sim, a gente vê e pode ver no texto aí que ele vai fazer uma defesa, do qual inclusive ele fala sobre essas coisas. E ele fala no sentido de se defender, mas aludindo àquilo que tinha a ver com o assunto do qual ele estava sendo apontado, mas não preocupado necessariamente em se defender. Isso é um fato. Isso é algo muito profundo que a gente vai ver na fala representada, na fala de Estevão, não é? A gente percebe que lá no capítulo 7, versículo 48 a 53, Estevão vai dizer o seguinte, prestem atenção. Olha, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Por que ele está dizendo isso? Porque esses homens, eles tinham uma crença de que toda a fé, toda a tradição, tudo que eles tinham a viver com Deus ou a respeito de Deus, tinha a ver com essa experiência do estar no templo e do se dirigir ao templo.
E tudo isso foi real do ponto de vista sacrificial, da lei, até o tempo em que Jesus veio e consumou sua obra, mas a partir de Jesus tudo isso toma uma outra dimensão. Mas ele diz isso: todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde eu seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? A alusão dele aqui é em dizer que nem mesmo o templo de Jerusalém, que era o lugar de culto e de adoração, nunca foram de fato a casa de Deus, porque casa nenhuma poderia conter Deus em si. Ali era um lugar de encontro, mas não personificava ser ali na dimensão do que aqueles homens defendiam. E aí Estevão diz: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. A fala de Estevão é: olha, vocês resistem ao Espírito Santo, vocês são como seus antepassados, vocês não acataram os profetas. E uma mensagem de Estevão aqui é dizer assim: vocês estão de novo fazendo as mesmas coisas. Nós estamos aqui vivendo o novo da parte de Deus. Deus enviou seu Filho, o justo, ele veio, fez a obra, novas coisas poderosas estão acontecendo, o Espírito Santo veio sobre esse povo. Olha quantas grandes coisas estão acontecendo aqui, e a gente deve se lembrar, o mesmo Estevão que está dizendo isso aqui, é o Estevão ao qual estavam vinculados prodígios, sinais, maravilhas que estavam acontecendo. Mas esses homens estavam ali prestando muita atenção em pontos daquilo que era uma divergência deles, do que de fato se dedicar ao novo que estava acontecendo. Então Estevão se defende, mas esses homens eles ficam furiosos, e a partir dessa fúria, eles manifestam essa fúria, conforme o texto que a gente viu. Mas Estevão, diante de toda oposição, de toda a fúria, ele mantém o seu foco em Deus. E o que se resulta a partir disso é que Estevão, ele é apedrejado. Estevão, ele é morto. E aí, meus irmãos, a gente aproveita aqui aquilo que tem a ver com essa história para a gente observando alguns pontos bem interessantes. Tá? Mesmo nos melhores lugares se levantarão oposições, e esse texto aqui mostra isso muito bem para a gente precisa se dedicar a isso. Porque olha, pensa comigo, que igreja boa e poderosa é essa de Jerusalém, não é verdade? Igreja boa, poderosa, sinais e maravilhas, os apóstolos que andaram diretamente com Jesus, quanta coisa boa, mesmo com os melhores crentes, porque nós não estamos falando de um crente qualquer, nós estamos falando de alguém novo convertido que ainda está ali nos rudimentos, nos inícios da fé. É Estevão, homem de referência na comunidade, homem de respeito, homem de reputação, homem que serve pessoas, homem por meio do qual acontecem sinais e maravilhas, homem que prega segundo a referência que ele recebeu indiretamente, mas recebeu do próprio Senhor Jesus. Melhores igrejas como a igreja de Jerusalém, melhores crentes como Estevão, melhores cenários como esse. Não eram dias de mornidão, não eram dias de normalidade, mas muito poder de Deus acontecendo ali. E adivinhem, olhem só como o homem é. Mesmo diante de um tempo tão poderoso e tão cheio de graça e poder da parte de Deus, oposições se levantam, oposições acontecem. Então, mesmo nos melhores lugares se levantarão oposições, e isso é algo do qual nós devemos nos atentar e aproveitar e entender assim, faz parte dessa nossa caminhada de vida, de coletividade. Eu vou falar, esse aqui nem é ainda o melhor exemplo. Eu classificaria como o segundo lugar, porque o melhor exemplo disso tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo implantando o reino de Deus, sinais, maravilhas, prodígios do céu, trazendo a pura mensagem de Deus, e o que mais Jesus enfrentou foi oposição.
Então nós não devemos ser iludidos em pensar de que dá para viver uma vida boa, dá para seguir uma vida de caminhada de igreja, ou de se viver o cristianismo sem oposição. E isso é um primeiro ponto que a gente aproveita aqui e traz aqui para a nossa reflexão nessa noite, porque às vezes, principalmente no nosso tempo, a gente busca tanto estar bem e fugir de conflitos, que às vezes a gente pensa que o simples fato de haver lutas, situações, oposições tem a ver com que coisas estão erradas, algo não está bem. Não, mesmo nos melhores lugares se levantarão oposições. E por que oposição? Não é? E aí a gente lembra de um ponto que a gente viu da semana passada e a gente vai um pouquinho além dele. Oposição porque a igreja conta com todo tipo de gente. A igreja conta com um tipo de gente que assim, é gente do bem, mas que em muitos momentos pode estar equivocada. E gente do bem também é gente imperfeita. Gente do bem, gente propositada no reino de Deus pode falhar. Gente do bem pode se equivocar, pode entender uma coisa parcialmente, pode ir até uma parte da estrada. Então isso pode acontecer, mesmo crentes fiéis podem ter uma visão limitada de alguma coisa e estar de alguma certa maneira equivocada. Mas a gente deve se lembrar também que mesmo no ambiente do reino de Deus, no ambiente da igreja, vão estar no meio gente que a gente chama, infelizmente, gente do mal, aquilo que a Bíblia diz que tem a ver e intitula como o joio. De um jeito ou de outro, nós estamos falando do quê? São pessoas que, quer equivocadamente ou simplesmente pelo fato de haver, de como elas são, têm visões diferentes, às vezes da visão daquilo que é o reino de Deus, principalmente se for alguém que não está ligado a Deus, ao reino propriamente, aqui a figura do joio, não vai comungar em termos daquilo que é a visão do reino de Deus. São pessoas que estarão numa visão diferente. E pessoas diferentes, com visões diferentes, resultarão em oposições. Oposições tem um espacinho aí, mas oposições é uma palavra só. Porque, gente, pessoas diferentes, com visões diferentes, resultarão em oposições. Daí a gente vai dizer assim, mas como que a igreja pode ser viável, então, se é tanta gente diferente convivendo assim? Porque, pastor, vão ser muitas visões diferentes da coisa, não é? Tudo depende. A grande questão é que na igreja nós devemos priorizar a visão do reino de Deus, não é a visão minha própria particular, e nem você deve priorizar a sua visão particular. Porque enquanto um só pastor, um só rebanho, um só Senhor, uma só mentalidade, uma só mente de Cristo, uma só direção, quando tudo isso fizer parte da minha vida, parte da sua, parte da dele e parte daquele outro ali também, isso nos unificará numa única visão. E a gente tem condições de caminhar junto. Mas quando pessoas estão nesse contexto que de uma forma, por não estarem certamente dentro dessa história como deveriam estar, ou por estarem equivocadas, trazendo as suas visões diferentes, resultarão em oposições, em oposição, resultará em situações de embate, de confronto. E é o que aconteceu aqui. Porque a gente vê Estevão que está em sintonia, perceba, aconteceu esse caso na igreja de Jerusalém. Os apóstolos não ficaram numa situação antagônica com Estevão. Os apóstolos não. A igreja que estava vivendo aquela efervescência daquele dia, estava tudo em dia aqui. Foram homens que, de uma certa questão, um certo sentido marginal a tudo isso, se aproximam e mobilizam pessoas e agitam tudo aquilo em direção ao sinédrio, que não estava vivendo profundamente, de uma forma totalmente vinculada ali, aquilo que a igreja primitiva estava vivendo. O sinédrio já tinha problema com aqueles homens, porque o mesmo sinédrio que está em questão aqui é o mesmo sinédrio que tentou calar Jesus, que tentou acabar com a história de Jesus. É o mesmo sinédrio que foi na direção dos apóstolos, buscando calar a eles também, como nós já vimos nessas últimas semanas, nesses últimos domingos aqui. É o mesmo sinédrio que vem para cá. Então esses homens, eles não estão pleiteando alguma coisa justa do ponto de vista de reino de Deus, porque se fosse eles teriam buscado os apóstolos. Eles teriam conversado, eles teriam buscado o entendimento com a igreja. Mas não, são homens que estão buscando uma visão própria, diferente daquilo que está acontecendo do ponto de vista do reino de Deus, e que vivem essa situação
de oposição aqui. E isso é tão sério, meus irmãos, porque o que vai acontecer aqui? O Estevão, que é o personagem central dessa situação, ele estava ensinando, ele estava discursando, ele estava pregando em alinhamento a tudo que estava acontecendo nessa igreja aqui, mas em alinhamento àquilo que Jesus também falou nos seus dias. Tanto é que ele é alguém que faz parte de dentro, mas em Estevão se concretiza algo que Jesus avisou que ia acontecer. Em João 15, Jesus disse assim: olha, vocês vão lá me representar, e quando vocês forem me representar, eles vão odiar vocês, porque na verdade o ódio não é a vocês, eles odeiam a mim. Então, por odiar a mim, vendo vocês personificando aquilo que é a minha mensagem, aquilo que é o meu projeto, aquilo que é a minha deixa a partir de vocês, vocês serão odiados. Jesus disse isso para os seus discípulos. Estevão, como um discípulo que era tudo isso por meio dos apóstolos aqui, está vivendo a concretização de tudo isso aqui. Ele está sendo repudiado, ele está sendo odiado, porque enquanto ele está aqui trazendo nas suas palavras, na sua mensagem, na sua pregação, reflexos daquilo que Jesus ensinou, os homens não estão prontos para ouvir. Os homens não querem ouvir, os homens reagem a isso, os homens querem ficar presos às suas antigas tradições, os homens não querem romper com o passado, eles não querem abrir os olhos para prestar atenção em sinais, prodígios, manifestações do Espírito Santo que traduzem a continuidade daquilo que Jesus começou, implantou e deixou por meio dos apóstolos. Não, eles se agarram ao passado daquilo que é a sua própria visão pessoal e eles não querem romper com aquilo ali. É a partir disso que oposição acontece, não é? E aconteceu aqui, dentro de tudo aquilo que o episódio nos conta aí. E quando a oposição vem, o que fazer quando a oposição vem? A gente vê aqui que é em referência ao que Estevão experimentou, não é? Quando a oposição vem, Estevão, que estava cheio de graça, cheio de poder de Deus, realizando prodígios, estava alguém muito bem visitado na direção do Espírito sobre a vida dele. Quando a oposição vem, o Espírito Santo está com ele, porque quando aqueles homens vêm discutir e debater com ele, ele está pronto para dialogar com aqueles homens e ele não pode ser vencido nos argumentos, porque diante daquilo que ele defende, ele está diretamente visitado com a sabedoria que o Espírito Santo concede sobre a vida dele. É por isso que aqueles homens, eles ficam inconformados, porque eles não estavam querendo conhecer, entender, se aprofundar de fato, mas eles estavam querendo vencer a situação, custe o que custasse. Eles queriam a vontade deles e ponto final. E quando eles veem que eles não vão conseguir, porque Estevão no argumento, ele de uma maneira clara, ele representa tudo aquilo que ele ensina, fala em alinhamento àquele momento, aí esses homens eles vão atrás de testemunhas para corroborar aquilo que eles pretendem promover. Mas a gente vê que o Espírito Santo visita e acompanha aqueles que estão na plena direção dele. O Espírito Santo está ali com Estevão, visitando ele com sabedoria, para testemunhar. Um testemunho que tem a ver com uma capacitação da fala, mas um testemunho que capacita de coragem também. Porque vamos combinar, né? Estevão, ele é muito valente, muito corajoso do ponto de vista de enfrentar aqueles homens, de defender aquilo que ele estava a dizer. Ele entrega as maiores verdades de uma forma contundente, clara. Ele vai transmitir, vinculando aqui a palavra de Deus. Ele coloca, ele firma a sua posição. Ele enfrenta aquele momento com a verdade. Se por um lado estão querendo distorcer as suas palavras para queimar a ele, para denegrir, para causar ali, de fato, problemas ligados à vida dele, ao ministério dele, à fala dele, à pregação dele, ele não, ele está centrado na palavra de Deus e ele atua ali na defesa pela própria palavra de Deus. A gente não vê ali Estevão militando uma causa própria. A gente não vê ele ali querendo defender a sua própria pele, mas ele vai ali pregar a palavra.
ele vai falar do que está acontecendo. Ele não está ali querendo dizer porque que ele estava certo, mas ele vai dizer sobre o reino de Deus, sobre o que tinha a ver com aquele momento, sobre o que os antepassados fizeram e eles estavam fazendo de novo. Ou seja, ele está se valendo daquele momento para pregar a palavra e dizer: não façam igual, tomem jeito, não façam como seus antepassados, mas mudem a atitude de vocês, ajustem o caminho de vocês, venham viver o que é correto. Ele estava fazendo ali o que, como um servo de Deus, ele deveria fazer, não é? E a partir disso, a gente vê que consequências inevitáveis acontecem, mas sim, debaixo da soberania de Deus. A gente vê que Estevão, ele tem uma confiança incondicional e não ligada às circunstâncias em Deus. Ele está focado em Deus. Depois de fazer tudo o que ele tinha que fazer, ele olha para Deus. Quando aqueles homens começam a ficar furiosos, a ranger os dentes, humanamente falando, é muito certo que Estevão já concluiu que o dia não estava ali para sol ensolarado. E o que Estevão fez? Ele se desesperou, ele correu para os apóstolos, ele falou assim: eu preciso chamar a gente para vir para a briga comigo? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou escapar dessa? Não, Estevão, penso eu, o texto não diz isso, penso eu que ele, ciente dessa presença do Espírito Santo com ele pensa assim: estou fazendo o que eu tenho que fazer, estou em paz, e ele se conectou a Deus diante de toda a crise que ele estava envolvido. É por isso que o texto vai nos dizer sobre essa realidade de ele olhar para Deus e ver coisas profundas, coisas que trouxeram paz para ele naquele momento. Ele olhou para Deus, ele não olhou para os homens na crise. Porque se tem uma coisa que acaba com qualquer um quando lida com crise e oposição, é a gente começar a olhar para os homens, a gente só vai gerar mais intriga. A gente só vai se aperfeiçoar mais nos embates, no aprofundamento das discórdias, dos lances, dos embates. Mas não, Estevão olhou para Deus. Ele se voltou para Deus diante de toda aquela crise. E diante do mal que provocaram a ele, Estevão seguiu impecavelmente o exemplo do Senhor dele, o Senhor Jesus. Não é? O que Jesus fez na cruz do Calvário? Uma vez sendo crucificado, Jesus, um dia desse a gente estava conversando sobre isso, Jesus poderia descer da cruz do Calvário, mas Jesus não desceu. Jesus da cruz do Calvário poderia olhar para aqueles pecadores crucificando ele e poderia fulminar aqueles homens ali. Mas Jesus não fulminou. Mas Jesus orou e intercedeu por aqueles homens na cruz do Calvário. As palavras de Jesus foi: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que eles fazem. Estevão faz a mesma coisa. Diante de tamanha perseguição, diante de injustamente sendo ali, homens se arremetendo contra ele, ali vindo para matá-lo. A atitude de Estevão é uma atitude de oração e de amor por aqueles homens que estão atacando a ele. Ele toma uma atitude igualzinha do seu Senhor Jesus Cristo. Se foi uma coisa que Estevão foi bem feito, ele foi um bom discípulo, porque ele aprendeu a ser o mestre dele, igualzinho Jesus foi. E ele morre porque debaixo da soberania de Deus, o tempo dele, o ministério dele, a trajetória dele, a missão dele nessa terra, acabou. Mas ele cumpriu o que ele tinha para cumprir, e ele morreu vendo a glória de Deus, e ele morreu intercedendo por aqueles que estavam atingindo a ele, não é? Consequências inevitáveis. Quando a gente lê um texto desse todo, nós que somos acostumados com os filmes, com as séries, com as histórias de Hollywood, a gente gosta daquela história em que no final dá tudo certo. O campeão, né, ele realmente vence no final, ele não morre. Diante de toda a tentativa, de todo o embate, ele é vencedor no final. O vilão padece, morre, e aquele que é o moço da história, ele dá certo. Nós que somos acostumados a essa cultura, quando a gente lê esse trecho bíblico, bate uma certa melancolia, bate uma sensação assim, mas no final, tudo isso, para dar tão errado assim, né? Para tudo se findar assim, mas é aí que mais uma vez a gente precisa aprender com isso aqui, porque na verdade, pode até humanamente parecer fracasso, derrota, mas só parece. Do ponto de vista de Deus, isso aqui é tremendamente
é demasiadamente vitorioso. Porque olha, Estevão foi fiel até a morte, igualzinho o seu Senhor Jesus Cristo. Estevão morreu sendo consolado e fortalecido por Deus. É triste esse enfrentar da morte, não é? Bate um receio porque nós não fomos feitos para vivê-la. Mas Estevão foi consolado diante desse momento tão duro que ele foi dado a viver ali, ele foi fortalecido a viver ali. Talvez tudo isso tenha sido diminuído porque ele viveu isso na dependência de Deus ali. A Estevão pode ser francamente dito, servo bom e fiel, porque ele venceu até o fim. Ele permaneceu em obediência plena a Deus. Ele morreu obedecendo como seu Senhor Jesus. E Estevão teve a sua oração atendida. Porque o que nós lemos aí vai nos dizer que entre tantos agressores pelos quais Estevão orou, estava ali um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Depois de mudar de nome? Paulo é qualquer pessoa na história do Evangelho? Saulo foi um dos agressores de Estevão. E enquanto morria, ele intercedeu pelos seus agressores, ele intercedeu por Saulo também. Enquanto morria, ele orou por aqueles homens e Saulo foi fruto, vamos entender, da oração de Estevão. Estevão viveu o ministério até o seu momento, o ato final de vida. Enquanto no ato final de vida ele poderia às vezes ter se dado a murmuração de falar assim, Deus me abandonou aqui, agora só me sobrou a morte, ele permaneceu fiel até o fim, e permanecendo fiel até o fim, a gente pode ver pelo relato da palavra de Deus que a intriga que aqueles homens produziram não vingou ao longo da história. Aquilo que eles quiseram produzir a respeito de malefícios no que diz respeito à história da igreja não deu certo. Mas o que Estevão, juntamente com os apóstolos e os crentes dessa comunidade viveram, transpiraram, produziram e experimentaram na direção do Espírito Santo, aquilo ficou e está aqui conosco até hoje. Isso é algo poderoso da gente ver do quanto homens usados por Deus na direção do Espírito Santo podem viver, porque se por mais que a gente olhe essa história e diga assim, mas morreu no final, mas morreu de uma forma vitoriosa, intercedendo por um dos homens que foi um dos maiores expoentes na história do cristianismo que chegou, que está aqui para nós hoje. Paulo ele vai ser alguém de suma importância na própria continuação do que o livro de Atos nos aponta e nos dá. Isso é algo muito poderoso para nós, porque mostra a grandeza do que Estevão viveu nesses dias. Então, irmãos, finalizando aqui, olha, enfrentaremos oposição, porque oposição tem a ver com o reino que nós estamos vivendo. O reino de Deus é um lugar de luz, é um lugar de perfeição, é um lugar do plano supremo de Deus. Mas enquanto ele está acontecendo na plataforma desse mundo que ainda sofre a herança da queda, teremos embates, teremos conflito, teremos desafios e a gente precisa saber disso. Não podemos nos esquecer disso. A gente não pode ser inocente do ponto de vista de olhar para problemas, olhar para oposições, olhar para dificuldades quando elas se surgem e se inibir e se omitir, porque temos que ser maduros em saber que tudo isso vai acontecer sim. Precisamos nos lembrar que em meio à realidade do dito reino de Deus, de homens experimentando o reino de Deus, tem tipos diferentes de pessoas e de visão. Mas a respeito disso, a questão particular que fica a todos nós é pensar sobre qual visão eu caminho. É pela visão minha propriamente do Leandro ou é pela visão de Jesus Cristo, o Senhor? Porque essa é a grande pergunta que eu tenho que fazer e que você, meu irmão, tem que fazer. Porque enquanto nós queremos pleitear a nossa própria visão, a gente só vai entrar em intrigas, em contendas, em divergências que não produzirão coisas boas no final. Porque as nossas visões, elas destoam, elas têm a ver com a nossa bagagem de vida, com a nossa visão de mundo, tem a ver com a nossa forma de interpretar de como as coisas devem ser, tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver do quanto racional ou mais emocional eu tendo a ser.
E cada um de nós vai olhar para uma dada situação e talvez tantos caminhos, cada um vai entender sobre como lidar com uma determinada situação. Mas é aquilo que a gente sempre deve se lembrar, se nós estamos falando do reino de Deus, da sua igreja, se eu estou falando da vida que eu tenho que viver para Deus, a visão que deve nortear essa existência, essa caminhada é uma só, é a visão de Jesus Cristo o Senhor. Porque quando houver um só rebanho, um só pastor, nossa, a direção ela é única. O senhorio, ele é único, a visão, ela nos centraliza, ainda quando a gente for exigidos em perspectivas, em pontos de vista, de alguma forma a gente vai se encontrar no caminho, porque não é um querendo ultrapassar e sobrepassar o outro, mas de alguma forma pulsa no nosso coração um interesse genuíno por um algo só acima de tudo, que é a visão do Senhor Jesus. Essa questão precisa estar clara para que a gente não venha a ser gente do bem equivocada. Porque às vezes gente do bem, gente do reino de Deus, quando começa a parar de dar o ouvido, de ceder à direção do Espírito Santo que deve estar para a nossa vida, começa a caminhar segundo os seus próprios caminhos, isso vai nos levar para as intrigas que nos dividem, para as oposições que teimam em vir para nós e nos colocar uns contra os outros, e nos complicará quando a gente tiver que lidar com as reais oposições de gente que está no meio do povo de Deus, mas não tem a ver com o povo de Deus, na verdade, às vezes está ali no meio só para provocar aquilo que é realmente do mal, porque essa é uma outra realidade que nós temos que considerar também. O Novo Testamento, ele é farto de exemplos dos quais os apóstolos dizem, olha, fiquem atentos porque no meio de vocês tem gente dizendo que é do meio de vocês, mas na verdade o fruto deles não apontam para isso. Carta de Judas mostra isso, carta de Pedro mostra isso, carta aos Coríntios mostra isso, gente que está lá dentro parece que tem um ar de bom, mas na verdade é uma outra visão que está querendo ali driblar o momento, a situação e sobrepassar a visão do reino, a visão de Jesus. Então se a gente ficar perdendo tempo se equivocando naquilo que a gente não deve se perder e se equivocar, em deixar que o Espírito Santo nos lidere, a gente não só vai ficar uns contra os outros, quando surgirem oposições sérias, heréticas surgirem no meio da igreja, a gente não vai estar pronto para reagir a elas, porque a gente está perdendo tempo com coisas que a gente não devia perder tempo. Essa é a importância da gente olhar esse exemplo e pensar assim, tipos diferentes de gente, sim, tipos diferentes de visão, mas aquele que está pelo reino de Deus, ele tira a sua visão e ele traz para o seu horizonte a visão de Jesus Cristo, o Senhor, para a vida que eu vivo, para a igreja que eu sirvo, para o ministério que foi colocado nas minhas mãos, para o que eu tenho que fazer, para o que eu tenho que exercer. É assim que tem que acontecer. E quando surgir oposições, o que faremos? Nós precisamos, à luz do que nós vemos aqui, nós precisamos fazer igualzinho o bom discípulo de Jesus Estevão fez. Primeiramente, se lembrar que conosco está o Espírito Santo de Deus. Isso é pouca coisa? Isso é qualquer coisa? Porque Ele é espírito de sabedoria. Se diante de crises, se diante de oposições, se diante de divergências que surgirem, a gente priorizar nosso próprio entendimento pessoal, a gente vai para a intriga. A gente vai se envolver pela nossa natureza humana que vai querer entrar no embate. E não produzirá coisas boas. O primeiro a ser lembrado diante das situações e oposições que nós temos a enfrentar é a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele é sabedoria diante de todas as situações. Ele nos capacita a viver certamente em meio aos caminhos corretos em cada situação. Primeiramente porque Ele é o orientador na visão do reino para nós em direção a Jesus Cristo. E segundo que Ele é capacitação e sabedoria sobre tudo que nós temos a fazer em nome de Deus e para Deus, e não seguir o curso da nossa natureza carnal que quer sair para fora, que quer dominar a situação, que quer ir para o embate da situação com as outras pessoas. O que fazemos quando surgirem oposições? Lembrar-se e se voltar ao Espírito Santo de Deus. Caminhar em submissão e sabedoria a Ele. Porque assim, veja, qual que foi a atitude de Estevão? Foi uma atitude de omissa? Omissa? Não, não foi uma atitude de omissão.
Ah, então ele foi bravo, valente para brigar com o pessoal. Não, ele foi e fez o que ele tinha que fazer, dentro dos limites que na direção do Espírito ele tinha que fazer. Na hora de ser contundente na palavra, ele foi contundente na palavra. Na hora de silenciar, de se silenciar em mansidão, ele se silenciou em mansidão. Quando quiseram fazer o mal para ele, matando a ele entregou tudo para Deus e falou assim: se for do propósito de Deus, eles conseguirão, eles executarão a minha vida, mas eu vou para a presença do Pai, minha vida já está ganha, eu já estou salvo em Cristo Jesus, nada muda, eu só vou mudar daqui, eu vou para um lugar melhor, eu vou ficar melhor, eu ainda não vou brigar essa luta dessa vida aqui, ela não continuará. Agora, se Deus quiser parar tudo isso, Ele aperta um botão, Ele dá um comando e tudo muda. Na hora de ser contundente, Ele foi contundente, na hora de ser manso, Ele foi manso, porque Ele não estava brigando pela sua própria carne, pela sua própria pele, mas ele estava na dependência do Espírito Santo de Deus para fazer precisamente o que ele precisa fazer, o que ele precisava fazer. Então nós vemos aqui submissão e obediência, uma posição firmada sobre ouvir e entender a direção do Espírito e obedecer. Porque, meus irmãos, qualquer atitude minimamente humana tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade para interceder por aqueles que estão tirando a sua vida naquele momento. Mas por que Estevão, ele foi tão impecável tal qual a atitude de Jesus? Porque ele estava inteiramente submisso e atento à vontade de Deus, e ele estava ali pronto para viver a direção de Deus. Totalmente submisso, mas nem um pouco covarde. Talvez alguns vão dizer assim: ah, mas ele nem tentou sobreviver. Não, ele descansou. Na hora de ser firme na palavra, ele foi. Ele defendeu e não defendeu a própria pele. Ele discursou com base nos profetas, com base naquilo que ele tinha das escrituras do seu tempo. Ele fez a sua defesa. Depois ele falou assim: agora não é mais comigo. Eu descanso no que há de vir. Ficou em paz. Não é? Foi assim que Estevão fez. É assim que nós devemos fazer também. Nós devemos concentrar a nossa energia na submissão e na obediência. Na hora de ser contundente, a gente tem que ser contundente, não pode ser frouxo não. A gente tem que firmar a posição. A gente tem que assumir a autoridade que representamos da parte do reino de Deus. Mas isso não significa violência. Às vezes no discurso até parece, né? Parece assim: meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não, precisa ser firme. Mas a gente precisa entender que não é por força, não é por violência, mas é tudo pelo Espírito Santo de Deus, que governa as nossas vidas, que deve governar a vida, o reino daquele, não é, da vida da igreja, de todo aquele que ele vive em prol do reino de Deus, do propósito de Deus, e sempre enfrentando, como a gente vê aqui, com a verdade de Deus. Porque se a gente for para os nossos contextos humanos, nossas argumentações humanas, a gente vai ficar defendendo a nós mesmos. E a gente precisa entender que o bom lugar de se estar, perfeito lugar de se estar, a gente ganha a vida, é quando a gente perde a vida por amor a Jesus. Simples assim. Quando a gente se interessa demais em querer preservar a vida, de alguma certa forma, a gente acha que nós temos a direção da vida, nós temos as respostas, a nossa posição é a correta, é a certa, e a gente se equivoca nisso. O enfrentamento às oposições que faremos tem que vir pautado na verdade de Deus. E se quem precisar de ajuste e correção for eu tenho que estar pronto para viver isso. Porque a gente falou sobre homens, né, a gente chamou assim, do bem que se equivocam. Esses homens, em tantos momentos, pode ser, bem eu aqui e bem você aí. E o entender dessa situação é a gente perceber que não se trata da gente se achar que está errado quem se opõe a mim e eu estou sempre certo. Não, a gente precisa ter o ouvido para ouvir a palavra de Deus. Porque pode ter certeza, meu irmão, o dia que você tiver alguma coisa a ser ajustado, a ser retificado, a ser aperfeiçoado no Senhor, se você se colocar em submissão a Deus, se você fizer uma oração verdadeira, se Deus vê que você quer ouvir a voz dEle, você abriu a sua palavra, a sua Bíblia, para fazer um devocional, você vai caladinho. Você vai ouvir a voz de Deus falando: muda de atitude, toma jeito, não é por aí. Leandrão, é a tua visão, tira ela de cena, porque aqui é a minha visão que deve trazer o bem para você e para todos que estão envolvidos nessa situação. Então, isso precisa estar muito bem claro para a gente, para que daí também a gente viva as ações corretas, não é?
no caminho adequado e na consciência de Deus. Diante disso tudo, a gente deve confiar no que vai se acontecer, é fazer o que você precisa fazer e descansar. Estevão confiou em Deus. E quando ele confiou em Deus, ele foi cuidado por Deus. Pastor, como assim cuidado? Ele morreu. Estevão está desfrutando a grandeza do reino de Deus desde então, desde aquela partida humana terrena, ele está na presença de Jesus. Ele está cuidado, abençoado. Ele cumpriu seu ministério com maestria. Ele fez aquilo que ele devia fazer. Nós também devemos confiar na soberania do Pai, entender assim, a minha vida vai até a hora que Deus disser que ela deve ir. Mas em todo minuto que eu viver, eu tenho que viver para a glória de Deus, fazer o propósito de Deus. Eu tenho que alcançar e viver aquilo que Deus me leva a viver. E no exemplo dele, viver a atitude de Jesus até o fim, não é até a metade da história, não é sobre até o momento que me fizer sentido, não, obedecer a Jesus em todos os sentidos. E para tudo isso, nós precisamos estar na dependência de Deus, não é? Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Momentos de oposição tendem a nos levar a perder Jesus de vista. Por quê? Momentos de oposição, momentos de crise, momentos de desavença, momentos em que o antagonismo surge, são momentos em que a gente facilmente entra no modo emocional. A nossa natureza ela vai querer se defender, ela vai vir querer produzir as suas razões, ela vai querer se pronunciar a respeito de tudo que está acontecendo. E é nesses momentos que a gente precisa se voltar ao Espírito Santo e nos reconectar a Jesus para que a gente siga fielmente até o final. Porque, meus irmãos, o exemplo de Estevão é magnífico nesse sentido. Mesmo diante dos seus agressores, homens errados, homens que influenciaram outros, diante de realidades distorcidas, ele olhou para Deus, não é? Ele não perdeu Jesus de vista. E ele foi uma bênção porque ele foi alguém que representou a vontade do Pai fielmente, intercedeu por homens que estavam ali agredindo eles, e pelo menos um foi um tremendo ganho depois para o reino de Deus e fez coisas extraordinárias a favor do reino de Deus, sendo um grande instrumento. E já pensou o encontro de Estevão e Paulo lá na eternidade? Porque Paulo, ele foi alvo da graça de Deus. Porque Paulo, ele atingiu a vida de tanta gente na vida pregressa dele, gente como Estevão, não é? Mas já pensou a alegria de Estevão de pensar assim, olha, que alegria de uma oração respondida. Olha o que Deus pode fazer, não é? Tudo isso tem a ver quanto a nós. Permanecermos juntos, vivendo igreja, do jeito que Deus quer. Haverão oposições, meus irmãos. Sabe, a trama humana vai nos colocar nesse tipo de situação. Mas aí nós precisamos ser adultos, não podemos ser meninos nesses dias. A gente precisa ter a envergadura, a estatura do Filho de Deus para lidar com as crises que surgirem do jeito que ele lidaria, do jeito que ele lidou, para representarmos o reino de Deus, para representarmos a visão de Jesus Cristo nesses nossos dias, nessas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Porque é isso que tem a ver com um bom propósito de Deus para esse nosso tempo. A gente vive em dias em que a gente entra na internet, tem tanta coisa acontecendo, é tanta visão, é tanta gente, é tanto ponto de vista, é tanta perspectiva, é tanta divergência. O que muito faz acontecer de tudo isso em larga escala, sabe o que é? São homens defendendo as suas próprias visões. Mas o nosso desafio aqui, olhando para essa primeira igreja, é o desafio de se esvaziar de nós mesmos, nos concentrarmos na visão de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja e é na direção dele que nós devemos lidar com todas as coisas. Abaixe a sua cabeça nesse instante, vamos orar. Pai, nós agradecemos por a oportunidade de olhar esse vasto episódio da Tua Palavra e pensarmos sobre algo que é tão real nessa nossa existência, nessa nossa vida. Porque alcançamos a nova vida na pessoa de Jesus Cristo, viemos para o reino da luz, mas aí a gente ainda habita essa realidade que implica a nós e as nossas vidas, que ainda
está ligada a essa natureza que tem os seus desafios. O desafio de romper com a sua própria visão para viver a visão de Jesus Cristo na sua própria vida, na sua própria família, na sua própria igreja. Sabe, Senhor Deus, o homem, ele tem esse ar de querer fazer prevalecer aquilo que parece fazer sentido aos seus próprios olhos, porque desde a queda, a nossa natureza ela foi comprometida a querer caminhar por conta própria, desvinculada de Deus. Mas certamente esse não é um caminho. Mas o teu Filho Jesus, ó Pai, Ele não somente nos dá salvação, como Ele nos traz para uma nova consciência de vida em que Cristo, Jesus Cristo, a sua visão e o reino e o evangelho é o que importam para nós. Mas mesmo diante do desafio de se propor a tudo isso, quantas vezes a gente ainda lidará com situações que surgirão? Porque quantos homens virão com as suas próprias visões? Ou até mesmo a gente, se não formos, ó Pai, atentos, poderemos em dados momentos, queremos fazer prevalecer a nossa própria visão. E quando essas coisas acontecerem, ó Pai, os embates, as oposições virão. Mas ajude-nos, Senhor Deus, na consciência de tudo que a gente viu e aprendeu nessa noite, a entender acima de tudo sobre a primazia da visão de Jesus Cristo para nós. Porque ela é o que importa para as nossas vidas, ela é o que importa para as nossas histórias e para a nossa igreja também, Senhor. Mas quando oposições surgirem, porque sim, elas surgem mesmo nos contextos mais fiéis e piedosos que existem, quando elas surgirem, Pai, que na direção do Espírito a gente saiba lidar com elas, todas elas, de uma forma consciente, liderada pelo Teu Espírito, sendo contundente onde temos que ser contundentes, mas sendo mansos e submissos diante de toda a realidade na qual a gente precisa se submeter e descansar e confiar e entregar a direção ao Pai do Teu Espírito, às situações nas quais a gente estiver vivendo, Pai. Ajude-nos a viver dessa forma. Ajude-nos, Senhor Deus, a tal como Estevão, a gente ser sempre fiel, independente daquilo que tenhamos que viver. Se tivermos que sermos fiéis, sendo contundentes numa palavra, numa atitude que não deve deixar de ser tomada ou dita, que a gente seja fiel dessa forma, Pai. Mas se chegar o momento da gente silenciar e se calar, descansando na providência, na dependência do Senhor, que a gente se aquiete, confiando e nunca se esquecendo de que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o controle sobre toda a situação. Que a gente seja fiel até o fim de cada episódio que o Senhor nos permitir a lidar, ó Pai. Porque importa-nos, ó Deus, obedecer, focar os nossos olhos no Senhor, do que se voltar aos homens, do que se voltar a nós mesmos. Não é essa história, não é essa realidade que o reino de Deus, o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, o Evangelho nos traz como proposta, mas temos que caminhar debaixo do horizonte único que é Jesus Cristo para tudo aquilo que nós estamos e temos a viver. É assim que nós oramos e pedimos, ó Pai. Esse episódio todo que nós observamos aqui nos desafia tanto, porque como nós lidamos com isso nos nossos dias? Mas que a luz, ó Pai, de um servo de valor, obediente, que viveu tudo isso na direção do Espírito, a gente aprenda, para que a gente seja manso e humildes, ó Pai, como Jesus, o nosso Senhor, foi. Para que a gente obedeça até o fim, em todos os episódios dos quais a gente enfrentar. Para que a gente seja contundente, corajosos, ó Pai, em tudo aquilo que fomos chamados a ser, em tudo e em todo momento, obedecemos incondicionalmente ao Senhor, em todas as coisas, Pai. Essa é a vida que devemos viver, enquanto lidamos nesse mundo, que prevê oposições, que prevê divergências, inclusive no seio da igreja, inclusive na direção dos seus filhos, e nos ajude e nos abençoe a tudo isso, ó Deus. É assim que nós oramos e te pedimos humildemente nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.